quando a gente pergunta o que é o amor, a gente vai lembrar que, se a gente for se basear nos filmes, né, nas peças de teatro, nos livros, nos romances todos, tudo que nos contaram nas músicas, né? A gente vai pensar assim, que o amor ele foi criando caras e formas diferentes, né? Ele em cada época ele se manifestou de uma maneira diferente. Uhum. Né? Então assim, aquilo que a gente acha que é verdadeiro, é o meu amor, a forma como eu vou para o encontro com o outro, é o meu amor, não é meu coisa nenhuma, né? Não é o meu amor. Para eu entender do meu amor, eu preciso tirar tudo que está por cima do meu amor. Aí a gente vai pensar assim, né? Então o que caracteriza o amor? Quando eu vou falar que existe amor, o que o amor pode, por exemplo, é a questão que mais me interessa. O que pode o amor talvez seja a questão mais importante de todas, né? O que ele pode realizar na potência dele, mas o que a gente está acostumado a entender é o amor na sua condição reativa mesmo, é o amor carregando esse monte de trambolho, esse monte de tranqueira, né? Esse monte de coisas de tudo que está instituído, né? Na história do amor e todos os seus elementos, né? Aí tem elementos de religião, elementos políticos, né? Elementos econômicos, né? Então assim, essa leitura é importante fazer, por quê? Porque nós vamos entender que o que vai qualificar o amor, na verdade, é a condição que ele dá para que cada processo de vida envolvido possa se potencializar. O amor, a única definição que a gente pode universalizar sobre o amor, de todas as definições no decorrer de toda a história, é de que ele favorece o bem comum. Ele necessariamente tem que favorecer os processos das duas vidas. Quando isso não está acontecendo, é porque esse amor vai mal, né? Ele não está se exercendo. Ou seja, mesmo que uma relação tenha um fim, ela tenha uma durabilidade, mas que ela cumpra nesse tempo desse encontro, né? Essa condição de potencializar a vida do outro. Né? Então a gente imagina assim que o amor, quando acontece, ou quando ele está dando certo, ele é capaz de jogar para cima a vida, o processo de vida de cada uma das pessoas envolvidas. Então a gente entende que, e aí é que a gente vai entrar lá na história do jogo ativo, do jogo criativo, né? Que essas diferenças podem aprender a jogar. Aí é o que? É situar na diferença, a conexão da diferença, olha isso, né? Então a gente fala assim, mas a gente tem que se relacionar com pessoas parecidas a nós, identificar. Isso não existe ninguém parecido a nós, né? Existe cada pessoa única na sua singularidade total, né? Não são pessoas parecidas, as pessoas que têm interesses comuns ou que a gente pode comungar, gostos, interesses, né? Coisas que a gente tem universos em que a gente circula neles, né? Em que as pessoas transitam nesses mesmos universos. Mas o que a gente tem, de qualquer forma, é a diferença. Né? Então, quando a gente pensa assim, então a gente fica tentando transformar o outro naquilo que a gente quer, naquilo que a gente idealizou, como se o fizermos, vamos destruir a condição de amar. Né? Aí eu lembrei da história do Pássaro Encantado, lá do Rubem Alves, né? Que ele tem um conto que eu adoro, esse também, que ele conta da menininha que se apaixonou por um pássaro encantado que aparecia no quintal dela e era lindo, maravilhoso, de um azul exuberante, cantava maravilhosamente. E ela se encanta de tal maneira que ela começa a desejar, né, tê-lo para si, né? Então ela fica buscando maneiras de conquistá-lo, de como é que ela vai aproximando ele, até que ela consegue seduzi-lo ao ponto de compra uma gaiola linda, maravilhosa, dourada, né? E põe ele lá dentro. Só que ao fazê-lo, o que acontece? Esse pássaro que era encantado, né, que tinha a liberdade dele como um elemento fundamental, né, de potência, ele, vamos falar assim, estava ali encantado com a vida, por isso que ele, né, a encantava, ele deixa de ser um pássaro encantado e começa a ficar um pássaro entristecido, abatido, né, sem energia de vida, sem alegria, né? Então é isso que nos acontece quando o outro tenta nos dominar o desejo. Então o que nós precisamos fazer é muito pelo contrário, né? É devolver ao casal esse lugar, né?
de que a relação necessariamente precisa favorecer os processos de vida. Se ela não estiver fazendo isso, é porque ela não está cumprindo o papel dela. Né? E podemos chegar ao ponto... Isso pode dizer tudo, amor a uma nação, amor a uma causa, um amor, né? Isso tudo isso dirige a uma proposta de realizar um bem, né? De realizar o bem comum das duas partes, né, gente? Porque aí a gente entende que né, tem que favorecer né? Mas assim, e não é fácil isso, né? Não é fácil. Não é. E o que eu ia dizer é que podemos chegar à conclusão de que de repente há uma incompatibilidade na diferença. Nem toda diferença é uma diferença suportada pelo casal. Ela precisa existir, ela tem que ter lugar, porque eu também entendo que essa é a condição de individuação dentro do conjunto. Mas olha, podemos chegar aqui, eu amo a Silvânia, mas nós não temos uma compatibilidade, não há um lugar onde a nossa diferença ajude uma a outra. Pode acontecer isso. Não é? Porque senão a gente fica pensando que a terapia de casal é sempre para salvar. Não. O casal. E às vezes, né? Não sabe o que é uma questão isso. que é super importante, né? Os casais, e é uma coisa muito interessante que faz toda a diferença. Quando você pontua isso, você abre essa perspectiva real e coloca eles diante desse enfrentamento mesmo, isso abre uma outra perspectiva. Que na verdade é isso mesmo, né? Primeiro porque a gente pensar que talvez a máxima afirmação do amor seja a gente se colocar nessa condição assim, de que a gente tem a coragem suficiente para entrar e viver intensamente aquilo ali, porque tem a coragem de sair se a coisa não estiver boa e se não for boa para minha vida, se não estiver fazendo bem para mim e para outra pessoa, né? Então, chegar nessa afirmação, nessa condição amorosa, né? Que tem a ver com a nossa capacidade de amar e de ser amado, né? Então, não é mais a necessidade de pertencer, de alguma coisa, porque eu tenho que cumprir com uma prescrição social, eu tenho que realizar, né, não é mais por isso, né? É por um posicionamento mesmo, né? Eu desejo essa relação, né? Eu me coloco nela, né? Eu me proponho a construir essa relação, né? A estar, né, presente nela e trabalhar por ela, porque sei que se eu precisar sair, eu consigo fazer isso. Então, o que acontece é que as pessoas elas vão para as relações amorosas com tudo de mal resolvido que a gente tem, né? Então elas vão com todos os estados de dependência, né? Elas vão para a relação, né, com a proposição de encontrar algo que supra uma falta nelas, né? Que tem uma busca que eu tenho que ter no outro, amoroso, que vai me salvar, vai me tirar dessa solidão, dessa condição, né? De miséria humana, ou seja, a pessoa vai buscar a sua realização no outro, né? E achando que vai encontrar na relação toda a realização, né? Afetiva, mas nem essa, né? Porque na verdade nós temos muita dificuldade de amar, mas também tem muita dificuldade de ser amado. Sim. As pessoas pensam que ser amado é fácil também, né? E não é. A gente vai precisar aprender a fazer isso do nosso jeito, entendeu? E é por isso que... Necessariamente, né? Não tem como, a gente não vai ter que fazer esse trabalho de desconstrução. Isso que é muito interessante. Quem não o fizer vai sair carregando toda essa tranqueira vida fora. Isso, e é nesse sentido que eu acho que o amor não basta, porque o amor não é essa salvação por si, né? Não é tipo, eu amo o outro, eu uso isso como a moeda da relação e, portanto, a relação está... Eu estou salva. E não é por aí, porque amar alguém significa ter que fazer essa revisão que você está falando para você se amar também e para outros elementos entrarem na relação, porque ela não vai salvar. Ela não pode ter essa responsabilidade. Isso aí é que é o barato da coisa, porque você imagina, se a gente vai se ocupar com essa tarefa, de aprender, você vai fazer toda essa revisão, tirar coisa para fora, tirar a tranqueira de cima, né? Então você vai encontrar sentidos para o seu amor,
porque você precisa construir esses sentidos na proposta da sua vida, dentro do que cabe na vida, do que lhe é possível, do que se coloca, do que seu desejo deseja, enfim. Chegar nisso, nesse material, necessariamente você tem que tirar a coisa de cima, porque as pessoas, quando você pergunta sobre o seu desejo, quando você pergunta sobre o desejo das pessoas, elas não sabem responder, elas estão respondendo sobre isso aqui, que está aqui tudo em cima. Isso. Elas estão dizendo do desejo que desejaram para elas, do desejo que disseram para elas desejarem, do que é bordar, eu que estou casando, que eu quero fazer isso, vou cumprir isso, vou realizar isso, tem todo um roteiro, né, já pré-estabelecido, e as pessoas estão achando que estão dizendo do desejo, não estão dizendo do desejo. O que essa relação pode produzir? O que esse encontro produz mesmo, assim? O que ele cria, né? De repente é isso, são lampejos de vida mesmo. Você está no encontro e você está sentindo que esse encontro, ele afirma o seu processo de vida, ele aumenta a sua potência de existir, ele te dá a alegria de viver, ele te dá entusiasmo. Então, e é claro que a relação é cheia de conflitos, sim, né? É pesado, né? Porque a diferença às vezes pesa muito. E Nafá define a psicoterapia genealógica como uma indagação sobre a proveniência e a emergência dos conceitos, práticas e interpretações humanas, né? E enquanto valores, né, que ora intensificam, engrandecem, expandem as forças da vida e ora empobrecem, né, degeneram as forças da vida. E ele vai nos abrir uma perspectiva ética, né, tanto da existência, né, na afirmação do acaso, na afirmação do devir, da multiplicidade, e tanto na vida como na prática clínica, né, e ele nos ajuda a encontrar uma ética possível, né, porque aí a culpa e o ressentimento dando lugar a espontaneidade e a criatividade.